Fala, fiel, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aí pro nosso canal, né? Tu és orgulho. E antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa pra vocês. Esse vídeo tá sendo gravado hoje, tá? Acabamos tendo alguns problemas técnicos aí com a questão dos envios das mídias, né, pra edição. Então o vídeo tá sendo regravado, tá? Capaz que tem um barulhinho aí nas gravações. Eu estou em reforma aqui, então peço desculpas pra vocês, mas vou tentar entregar. Aí, ó, estão derrubando minha casa. Vou tentar entregar pra vocês aí o vídeo da melhor forma, tá bom? Mas não deixem de se inscrever no canal, tá? Chegamos a 2.500 inscritos, né? Muito obrigado aí por tudo. Vocês são incríveis, tá bom? E nossa produção vai soltar a vinheta aí em meio dessa destruição para falar sobre Corinthians 3, Ponte Preta 0. Vamos lá, fiel. Após 3 semanas aí, após o título da Copa do Brasil, né? Título muito comemorado aí pela torcida, pelos jogadores, né? Por todo o contexto. Reiniciamos a temporada, né? Bem mais cedo, né? Já no dia 11 de janeiro. Corinthians Ponte Preta, né, o Química Arena, né, o jogo foi às 4 da tarde. Muitas dúvidas aí em relação a quem poderia começar o jogo, né, devido à questão da representação dos jogadores, né, o término de temporada sendo no dia 21 de dezembro, né. Então, acabou rolando muitas dúvidas referente à escalação que eu vou trazer aqui para vocês, mas foi um time com alguns titulares, tá? Então teve uma base ali e foi um time que conseguiu entregar muito dentro das condições que a Ponte Preta estava apresentando, né? Então o time veio com o Hugo Souza, né? Mateuzinho na direita, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, o Charles como primeiro volante e aquele losango com o Carrilho finalmente pela direita, o André Luiz, né, mais pela esquerda, e o Bidon centralizado com o Vitinho e Guinegão, né? Acho que era o melhor Corinthians que a gente podia ter, né, para essa primeira rodada, levando em consideração, né, os problemas do Martínez, né, Ranieri com lesão, Garro também tratando, e o Yuri Alberto com as questões de passaporte. Então, e aí, pô, Romero foi embora, Thales, graças a Deus, foi embora. Maicon, graças a Deus, foi embora. Angileri tá nesse impasse aí no contrato. Então, é o melhor Corinthians que a gente poderia ter, né? E foi um jogo onde o Corinthians conseguiu controlar já desde o primeiro minuto. Então, o Corinthians teve posse de bola, o Corinthians conseguiu controlar o jogo, né? A Ponte Preta tava jogando um pouco mais fechada aí, tentando dar umas investidas nos contra-ataques, mas o Corinthians sempre tentando controlar o jogo, né? Faltava ali um pouquinho mais de clareza pra gente conseguir achar esse último passe e conseguir concluir. Então, assim, não houve lances assim extremamente perigosos durante o primeiro tempo. Teve uma defesa do goleiro numa finalização de fora da área do Mateuzinho. O Corinthians estava tentando arriscar de fora, mas pegava muito mal na bola. E o Vitinho com uma movimentação muito interessante, né? O Guinegão jogando assim um pouco mais à frente e caindo um pouco ali pela direita, ali auxiliando bastante o Carrilho, que na minha opinião jogou bem, né, dentro dos conformes. E aí encerra o primeiro tempo com uma Ponte Preta que chegou muito pouco, e eu acho que o lance mais perigoso foi uma bola que foi desviada pelo defensor do Corinthians e o Hugo teve que fazer uma defesa muito difícil, né? Mas no mais o Corinthians teve um número considerável de escanteios, teve posse de bola, finalizou, tentou criar jogadas de infiltração, mas o que aconteceu mesmo no jogo foi durante o segundo tempo. E o Corinthians volta, né, pro segundo tempo sem alterações, né, o mesmo time que se inicia o jogo e com a mesma proposta, né, de ir pra cima, tentar pressionar ali a saída de bola da Ponte Preta, que joga um pouco mais recuado, então a princípio só dá Corinthians, né. E após um belo lance, né, onde tem uma cabeçada do Gustavo Henrique que gera o escanteio, aos 54 minutos o Vitinho cobra escanteio com muita perfeição,
joga na cabeça do Gustavo Henrique, a bola vai lá no cantinho. O Bidu tava no lance e aí ele sai apontando como se fosse ele que tinha feito o gol, mas a bola não desviou nele, tá? O Gustavo Henrique vai e faz o gol. Nisso o Corinthians, que já tomava conta do jogo, começa a se soltar um pouco mais, começa a ir pra cima, e aí praticamente 10 minutos depois, uma boa jogada, uma boa triangulação, onde o Bidon ele acha o Vitinho na entrada da área. O Vitinho dá um passe, um belo passe de primeira pro Guinegão. Ele tenta fazer o cruzamento de primeira, a bola rebate no zagueiro, volta, o Mateuzinho dá uma pancada, o goleiro espalma, só que ele espalma em cima basicamente do joelho do André, e a bola bate nele e vai pro gol. E o menino da base faz 2-0 aí pra loucura da fiel torcida que, né, lotou o estádio, que já tava já bem na ansiedade aí pra rever o time. E a gente inicia aí o ano com esse 2-0 a princípio, tá? A Ponte mal chega, o Corinthians começa a fazer algumas substituições. Vamos tentar fazer aqui sem cola, hein? Vamos lá. Ó, o Dieguinho entra na vaga do Carrilho. Isso não foram todas as 5 substituições de uma vez, tá? Mas vou colocar aqui para vocês entenderem como que foi as mudanças, tá? Então foi o Dieguinho no Carrilho, o Vitinho no Pedro Raul, o Guinegão no Kaique, tá? O Rian no André e o Jacaré, ele mesmo, né? A torcida também pedia muito aí o Jacaré no lugar do Mateuzinho, tá? Então essas foram as substituições. E o Corinthians continua controlando o jogo, continua mantendo posse de bola, tentando ir pra cima. Bidon começa a aparecer mais, já apareceu bastante no primeiro tempo, né? Uma movimentação, mas começou alguns lances plásticos aí. Eita, nós estamos destruindo minha casa. Domínio sensacional aí num balão do Bidu. Algumas jogadas, teve um desentendimento com o jogador da Ponte Preta, que depois levantou ele lá e a árbitra mal deu um cartão, mas tudo bem, seguimos. E já no apagar das luzes, o Corinthians já com o resultado já praticamente certo, né? As mídias já dando também o resultado como certo, bem nos acréscimos mesmo. André Ramalho recebe uma bola, conduz, dá 3 passos aí e solta um foguete, né, de fora da área. O goleiro cai um pouco na curva da bola e o Corinthians fecha o placar aí com 3-0, né. André Ramalho e Gustavo Henrique marcaram. Gustavo Henrique já vinha marcando já desde o ano passado, né, em alguns confrontos, marcou em derby também. Mas aí já é um recado aí que talvez não tenha moleza, né, na chegada aí do nosso zagueiro Gabriel Paulista, né, que foi contratado aí a 0 custos, né, depois de rescindir contra o Besiktas. Ele foi apresentado, né, após o apito final, né, teve todo aquele lance da mídia. O Corinthians vai lá na sua página lá no Instagram e anuncia, né, a contratação. Desde já também, né, desejar aí sorte pro Gabriel Paulista, que ele seja muito bem-vindo, né, que vista a camisa com muita raça e consiga nos dar muitas alegrias, né. E gravando o vídeo hoje, a gente também recebe a notícia aí que o lateral Pedro Milans, né, que jogou no Peñarol, já disputou Libertadores, Sul-Americana também, contratado, né, 4 anos, perdão, de contrato, né, jogador de 23 anos, e espero também que venha para agregar muito aí. E algumas outras notícias aí que vão aparecer, especulações, confirmações, né, o João, a nossa página no Instagram, né, a Agência Tu És Orgulho vai trazer para vocês todas as notícias aí, especulações e confirmações, né, de contratações, sondagens, enfim. Então não deixem de se inscrever, tá, no nosso canal. Sigam a gente na página do Instagram, sigam a nossa equipe também, que está muito forte esse ano, e vamos para mais. Então essa foi a nossa análise, tá? Foi uma análise até curta, levando em consideração como foi a atuação do Corinthians, né? Uma atuação sólida, de poucos sustos, controlando bem a bola. Então a gente conseguiu um resultado muito bom, levando em consideração as fragilidades do nosso adversário, né? Na semana aí nós temos Red Bull Bragantino, já é um adversário mais encorpado, sempre nos dá trabalho, jogo fora de casa, tá? E aí a nossa equipe vai
trazer uma cobertura, vai trazer um pré-jogo e um pós-jogo diferenciado aí para vocês, tá bom? Então é isso, família. Tamo junto. Falou!